Oi, gente! Bem-vindo a mais um vídeo do canal! Então, vou falar pra vocês hoje sobre eu ter engravidado aos 13 anos. Coisas que todo mundo falava que eu já sabia que era. Você é muito nova pra isso, 13 anos na idade de engravidar, criança cuidando de outra criança. Mas eu vou contar pra vocês desde o início como que começou. Foi assim. Eu conheci o pai da Maria Laura quando eu tinha 13 anos. E a gente foi ficando e tal. Aí depois de um tempinho a gente ficou mais ou menos um mês. Aí ele me pediu em namoro. Aí ele foi lá, pediu pra minha mãe, pediu pro meu pai. E todo mundo aceitou e tal. Aí ele começou a namorar. Só que a gente brigava demais. Tinha muitos problemas, ele acabava me traindo e tal. A gente brigava, abortava, brigava, abortava. Isso aí é uma longa história, que se vocês quiserem eu conto em outro vídeo. Eu acabei engravidando em abril, só que eu fui descobrir só em junho. E eu não tinha percebido que a minha menstruação tinha atrasado, porque eu não gravava direito, meu ciclo também era desregulado. Aí tá, no começo do ano isso daí, né, começou a namorar. Aí eu voltei pra escola, normal, eu ia de manhã. A minha mãe começou a perceber que eu tava dormindo demais. Só que eu falava pra minha mãe que era canseira, porque eu acordava às 6 horas da manhã, chegava meio-dia da escola, almoçava e dormia. Ia acordar, era já 4, 5 horas da tarde, ou seja, eu dormi o dia inteiro. E a minha mãe começou a ficar desconfiada. Só que ela desconfiou, mas não falou nada, né? Aí ela deu um anticoncepcional pra mim. E ela começou a falar que era só pra regular a minha menstruação, mas eu sabia que no fundo era pra prevenir a gravidez. Eu tomava dia sim, dia não, dia sim, dia não. A gente se prevenia, mas tinha dias que não se prevenia. E como eu não tomava o remédio certo, foi isso que aconteceu, como eu engravidei. Só que eu fui descobrir só em abril por quê? A gente tava tendo uma festa aqui de negócio de rodeio lá, country. E eu fui nessa festa aí com ele. Andei até uns brinquedos lá que fala que não pode ir distante, mas como eu não sabia que tava grávida, aí eu andei nos brinquedos lá e comecei a passar mal. Fui lá, bebi uma água e comecei a passar mal, tive bastante enjoo nesse dia. Cheguei em casa, vomitei, mas eu achava que era porque eu tinha misturado, comi coxinha, comi crepe, suíno, comi um monte de coisa e achei que fosse por isso que eu vomitei. Isso foi em junho. Aí continuei indo pra escola e continuei dormindo a manhã inteira. Eu tinha muito sono. Eu acordava de manhã, dentro da sala de aula eu dormia pelo menos umas 2, 3 aulas. E as professoras começaram a reclamar pra minha mãe que eu tava dormindo demais. Chegava em casa, almoçava e dormia de novo. Aí foi onde a minha tia, foi graças a ela que eu descobri a gravidez. A minha tia Priscila, ela chegou pra minha mãe e falou: essa menina tá grávida. A minha mãe: Não tem como tá grávida não. Como que tá grávida? Você deu anticoncepcional pra ela? Ela perguntou pra mim e eu falei que tomava de vez em quando. Minha mãe já apavorou. Aí minha tia falou: essa menina tá grávida, essa menina tá grávida. Aí ela foi lá, comprou um teste de gravidez pra mim, lá na farmácia, chegou, fez o teste, deu pra mim e falou: vai lá, faz xixi e faz. E eu já tava apavorada. Eu falei: meu Deus do céu, minha mãe vai me matar, todo mundo vai me matar. Aí foi lá, eu fiz o teste no potinho. E o teste deu uma listra e embaixo deu tudo borrado, ou seja, deu inválido, pra ajudar na ansiedade. Aí minha tia começou a falar: você ponhou água nesse xixi, né? Você não fez xixi direito, como se eu não quisesse contar, entendeu? Mas eu não sabia. Aí ela voltou lá na farmácia com o teste que eu fiz, tava tudo manchado. E o farmacêutico deu outro teste pra ela novo e falou pra fazer. Aí eu fui lá e fiz de novo. Deu lá 2 listras. Eu fiquei: Meu Deus do céu! Meu Deus! E agora? 13 anos. Contei pra minha mãe também ficou apavorada. Ficou com as pernas até mole. Sentou. Aí sentou, começou a conversar comigo e tal. Não era pra ter acontecido, mas já que aconteceu, agora você vai cuidar, isso e aquilo. Eu comecei a ficar apavorada, porque eu tava namorando 3 meses o pai da Maria Laura quando eu engravidei. Na época que eu descobri a gravidez, fazia acho que uns 5, 6 meses só que a gente tava junto. Daí eu fiquei apavorada, porque ele não era daqui, ele morava longe, ele tava aqui a trabalho.
Comecei a falar pra minha mãe que eu não conhecia, nem conhecia ele direito, não deu nem tempo de eu conhecer ele direito, já tava grávida, como assim, eu não queria, isso, aquilo. Eu comecei a falar pra ela que eu não queria. Aí minha mãe ficou brava comigo, porque falou, onde já se viu você não querer, como que fala, não querer uma gravidez se você não se protegia, tal. E agora que você tá grávida, como o pai da Maria Laura tava me dando apoio, ela também ficou do lado dele. Falou, o cara tá aí, ele tá te dando apoio, você vai ficar com ele sim, vocês vão tentar se ver se dão certo. Aí eu fiquei meio magoada nessa parte, entendeu? Porque era uma coisa assim, eu tava com uma pessoa que mal deu pra me conhecer. E daí eu já engravidei. Fiquei apavorada, primeiro namorado, primeiro tudo. Aí eu falei, tá bom então, vamos tentar pra ver, né? E pra mim, essa gravidez, ela foi muito turbulenta. Pelo fato de eu ter 13 anos, o fato das pessoas ficar falando na minha cabeça, pelo fato de eu estar com uma pessoa que eu acabei de conhecer, que eu não sabia direito, sabe? Porque é uma pessoa que ele morava bem longe de mim. Então ele estava aqui a trabalho, ficava acho que 1 ano aqui, trabalhando, depois sabe lá Deus pra onde que ele ia, né? Aí eu fiquei apavorada nessa parte. E também porque fazia 6 meses que a gente estava junto, mas olha, a gente brigava quase todo santo dia. Porque o jeito dele não se batia com o meu, entendeu? E daí eu fui lá no médico, tudo. O médico já falou que eu tava de quase 5 meses. Foi mais um baque, porque a gente acabou de descobrir a gravidez, já tá quase na metade da gravidez. E daí corre pra lá, corre pra cá, pra arrumar um enxoval. Minha mãe me ajudou bastante nisso. Acho que se não fosse ela, eu não tinha conseguido, não. Porque o apoio dela foi muito importante pra mim. Ela também me ajudou bastante no enxoval, em tudo. Em tudo foi ela que me ajudou. E por isso eu agradeço a ela. Beijo, mãe. Obrigado. Foi lá, fiz a primeira ultrassom. O médico falou, parabéns, é um menininho. Minha mãe ficou louca, porque era o sonho dela ter um menino. E ela tem 2 filhas, menina. E o sonho dela sempre foi ter um moleque. Então ela já ficou louca. Ah, porque menino foi lá, ela já comprou o primeiro pagãozinho do time lá, do Palmeiras. E falou, porque vai ser palmeirense, isso, aquilo, menininho da vovó. Tudo bem. Aí ele foi passando 6 meses, 7 meses, eu e ele continuou brigando. O pai da Maria Laura, nós brigava todo santo dia, porque ele trabalhava fora, ficava 2 semanas fora, voltava. Depois ia de novo, voltava por 1 semana. Era desse jeito, porque ele não trabalhava mais na minha cidade. Ele começou a trabalhar no centro de São Paulo, e como sabe, eu moro no interior. E nós brigava demais, porque eu sempre virava e mexe, sempre pegava as coisas no celular dele, ele conversando com outra, e eu grávida, já os hormônios todo vapor, eu ficava muito louca com isso. Nós já discutia, eu também fazia um monte de coisa pra pirraçar ele. Porque já que ele tá conversando com outra, eu também não vou começar a conversar com outra também. E era desse jeito. E nós nunca se deu bem por causa disso, pelo fato dele nunca me respeitar nessa parte. Ele ser sempre homofóbico, tudo era ele que mandava, tinha que fazer isso, aquilo do jeito dele. Se não fizesse, era briga. E foi a minha gravidez inteira assim. E fora os outros ficavam falando, porque é uma criança criando criança, isso, aquilo, e coisa que eu já estava cansada de escutar todo santo dia. Fora que eu demorei um bom tempo para me aceitar que eu estava grávida. Para mim eu não estava grávida, teve algum negócio naquele teste lá, não estava grávida. Mesmo fazendo ultrassom, tudo demorou para cair a minha ficha. Praticamente caiu a minha ficha só quando ela nasceu. Porque antes disso eu não acreditava que estava acontecendo comigo, por que está acontecendo comigo, 13 anos, tudo. Aí depois chegou setembro eu já estava com uns 7 meses, por aí, 6, 7 meses. Aí eu fiz 14 anos, ou seja, eu engravidei com 13, e no meio da gravidez eu fiz 14 anos. Aí passou um tempo, e o médico falou que a minha gravidez era de risco. Ou seja, eu ia ter muitos problemas no parto, se fosse um parto natural. Pelo fato de eu não ter estrutura no meu corpo, para ter uma criança aqui dentro e para poder parir uma criança. E o médico daqui da minha cidade encaminhou eu para a cidade do lado, cidade vizinha, que lá a estrutura para essas gravidez de risco é maior. Aqui eu só estava passando na unidade básica de saúde. Lá já era um hospital especializado para essas coisas, maternidade, tudo. Aqui não tinha isso, não tinha nada de maternidade, nada. Eles nos encaminharam para lá, eu comecei a passar para lá. Então todo mês eu pegava ônibus, porque não tinha carro, ia lá, pegava o ônibus de volta e voltava. Então era uma coisa muito cansativa.
E nem todas as vezes dava pra minha mãe ir comigo, ou alguém ir comigo, então eu tinha que ir sozinha. Aí eu comecei a passar lá, o atendimento lá é maravilhoso, totalmente diferente daqui. Deram toda a atenção pra mim, não ficaram me julgando, nada, só falava do risco da gravidez, minha idade, por eu ter tantos anos, pelo meu corpo, que eu era bem magrinha. Aí eu comecei a passar lá, eles mostraram a maternidade para todas as gestantes que estavam lá, mostrou o centro neonatal, tudo, coisa mais linda. Aí a minha mãe tinha uma sogra, que hoje não é mais sogra, é ex-sogra, que trabalhava como cozinheira na casa de um dos médicos que estava me atendendo. Como ela conhecia ele, ela conversou com ele para ele poder ver se ele conseguia pelo menos um desconto, alguma coisa, para ele poder fazer uma cesárea. Porque lá onde eu tava, como é SUS, eles falavam dos riscos, mas querendo ou não, eles iam tentar parto normal pra mim. E como eles falaram um monte de coisa pra minha mãe, dos riscos, de eu poder morrer, da criança poder morrer, minha mãe ficou apavorada. Aí conversou lá, demorou um tempo pra ela dar a resposta pra minha mãe. Nisso eu já tava com 7 meses, fiz outra ultrassom, moleque, parabéns, moleque. Só que acontece que eu não tive moleque, gente. Eu tive a Maria Laura, que é menina. Tinha até escolhido o nome, gente. Já tava com o enxoval tudo prontinho. 7 meses e pouco. Ganhei tanta coisa. Ganhei tanto sapatinho, bonitinho. Manta, sabe? Aquelas coisas, a coisa mais linda do mundo. Minha mãe conseguiu muita doação das pessoas que ela conhecia daqui da cidade. Todas com moleque. E tudo azul lá, preparadinho. Com 7 meses eu fiz a ultrassom. Aí deu um moleque. Minha mãe pulou de alegria de novo, né? Ai, gente. Deu 8 meses. Eu fui fazer a ultrassom pra ver se o neném tava encaixado. E adivinha a surpresa de todo mundo. E era um médico diferente, não era o mesmo. Porque o outro que tinha feito as minhas outras ultrassom era um outro médico. E dessa vez que eu ia fazer uma das últimas ultrassom só pra ver se o neném tava encaixado, era um médico diferente, um médico mais novo. Ele fez a ultrassom e perguntou pra minha mãe. Vocês falaram que é moleque que tava esperando, né? Minha mãe, sim, o Luiz Miguel. Eu tinha escolhido o nome, ia ser Luiz Miguel. É Luiz Miguel, não sei o quê. O médico falou, mas acho que vocês estão enganadas. Minha mãe já ficou com o olho desse tamanho. Como assim enganada? Aí ele falou, porque aqui tem uma menina. A minha mãe... Não é possível, porque tem uma menina, né? Fez 2, 3 ultrassom e tem moleque. Ele falou, não, aqui tem uma menina, olha aqui. Mostrou pra nós, gente do céu. Aí ele estava com os outros exames, as outras ultrassons que nós fez. Ele pediu pra dar uma olhada. Minha mãe deu pra ele, viu, e nisso nós já tava assim, ó. Meu Deus do céu, como assim? E agora que não vai fazer aquele enxoval azul? O médico olhou, mostrou pro outro especialista que olhou. Aí ele falou, olha o seguinte, pelo que eu tô entendendo aqui na ultrassom, a posição que a sua neném tava, ela tava encolhidinha e tava com a mãozinha assim entre as pernas. E o dedinho dela, tava meio esticadinha assim, tipo, sabe quando fica encolhidinha assim, fica só com o dedinho assim? Ela tava desse jeito. E ele falou, e inacreditavelmente, agora que ela mudou de posição, ela encaixou, então ela virou pra baixo, ela tirou as mãozinhas do lugar. É por isso que deu pra ver. Mas nas outras ultrassom, o médico tava vendo nada mais, nada menos do que o dedinho dela, e ele falou pra você que era moleque. Gente, 8 meses de gravidez. 8 meses. Faltava menos de um mês pra ela nascer. Nós chegou em casa, minha mãe ligou pro pai da Maria Laura. Ele ficou desesperado também, porque na cabeça de todo mundo era um moleque. Do nada, assim, de um dia pra noite, é uma menina. Nós já tinha tudo enxoval, todas as coisas que a gente comprou, algumas coisas a gente comprou, outras nós ganhamos, tudo lá, azul. A minha mãe sai correndo, posta nas redes sociais dela, quem tinha roupa pra trocar de moleque pra menina, quem tinha roupa de menina pra doar, porque 8 meses de gravidez, descobriu que era menina, sabendo que todo o tempo era moleque e tal, e foi uma confusão. O pai da Maria Laura também pegou, lá onde ele estava trabalhando, e falou que ia dar um jeito de comprar algumas coisas lá, pegar o dinheiro que ele tinha para receber e ia correr para comprar algumas coisas. E doar tudinho as coisas que eu ganhei. Porque como foi doado, não tinha como eu trocar. As coisas que eu comprei na loja, eu fui lá, troquei, graças a Deus. Mas as coisas que eu ganhei, eu procurei alguém que estava grávida de moleque e doei. Mas eu recebi bastante doação também. Bastante roupinha, graças a Deus. Eu tava entrando nas 36 semanas, eu já tinha bastante coisa. Só que foi uma correria, porque como a gente ganhou, a gente tinha que lavar de novo, tinha que passar, tinha que arrumar dentro do guarda-roupa. Fazer tudo isso, gente, em menos de um mês. Aí a gente arrumou tudo,
A gente conseguiu bastante coisa o pai da Maria Laura comprou também. Passou o Natal, eu lá com aquele barrigão enorme. Passei praticamente o Natal e o Ano Novo sentada no sofá, porque não tinha condição. Eu fiquei muito inchada. Eu pesava na época 45 quilos, por aí. Eu fui para quase 70, então eu enchei demais. Eu falo que eu enchei, porque eu não engordei. Não engordei aqui, não engordei nada, mas eu fiquei muito inchada. Se vocês verem, eu só tinha barriguinha só, uma barriguinha de nada, mas mesmo assim eu fiquei muito inchada por causa disso, por causa do aumento de peso demais. Aí passou Ano Novo, tal, a gente foi para um rio, que aqui por perto, na época tinha um rio, hoje não tem mais. Tinha um rio com uma cachoeira, tal, a gente tava lá, eu fiquei o dia todo lá brincando na água, o povo lá fazendo churrasco e tal. Isso daí foi dia 21. Aí eu cheguei em casa. Depois de ficar o dia todo nadando lá no rio, tal, brincando, a gente cheguei em casa. No que eu cheguei em casa, eu fui no banheiro me limpar, eu notei que tinha uma borrinha de sangue assim. E daí eu peguei e falei pra minha mãe. Isso já tava com quase 38 semanas. Falei pra minha mãe, mãe, olha aqui. Minha mãe tava limpando o carro. Minha mãe olhou tal, aí ligou pro meu padrasto. Meu padrasto pegou e falou assim, leva ela no médico, leva ela no médico. Aí, nisso, ela ligou pra minha sogra. Lembra que eu falei que a minha sogra ia conversar com o médico lá? Que ela cozinhava pra ele? Então ela ligou pra minha sogra falou, não, eu conversei com ele sim. Ele falou que realmente ela é muito nova, é uma gravidez muito de risco, se for tentar normal, ela vai sofrer demais. Você tem aí o dinheiro, pelo menos da consulta, que ele tem um escritório particular, vizinho onde que ele mora, pelo menos o dinheiro da consulta. Minha mãe foi lá e emprestou de um monte de gente lá, porque na época nós não tinha dinheiro. Emprestou e daí nós foi. Aí nisso que nós foi, ele atendeu tudo, fez lá o toque, tudo, colocou um negócio assim pra ver. Ele falou assim, olha, isso daí provavelmente é só um corrimento normal. Mas você não vai ganhar agora, porque o colo do teu útero tá muito grosso e o neném tá bem pra cima, não tá abaixado. Aí ele falou, eu faço a cesárea pra ela de graça. Só que vamos marcar pra semana que vem, porque não vai nascer agora. Então não tem necessidade de fazer agora, vamos esperar mais um pouco. Marcou a cesárea pro dia 28, gente. Dia 28 marcou a cesárea. Nisso nós pegou, veio embora, cheguei em casa. Já era de tardezinha já. Daí ficou lá praticamente o dia todo. Não, peraí. Eu fiquei internada. Nesse dia que eu fui lá, fiquei em observação lá, no hospital. Depois, a hora que eu saí, no outro dia eu tive alta, o médico falou que não ia nascer agora, e depois eu passei lá na clínica e tal, e foi isso que aconteceu. Daí viemos embora, isso já era de noite. Cheguei em casa, jantei, não tava sentindo nada. Nada, nem a barriga ficando dura, nada, não tava sentindo contração, nem dor, nem nada. Agora minha mãe fez janta, a gente jantou e eu fui dormir. No outro dia, a minha mãe tinha que sair cedo pra trabalhar. E eu acordei por volta das 4h30 da manhã, com uma dor, que olha, eu vou falar pra vocês, é a mesma coisa de estar dando uma facada assim no pé da barriga. E eu lembrei que o médico tinha falado pra mim que as contrações de parto são reguladas. E eu peguei o celular e comecei a sincronizar lá. As dores estavam vindo de 14 em 14 minutos. Eu esperei mais um pouco, para não alertar minha mãe e a minha mãe achar que eu tava querendo que nascesse aquela hora lá. Aí eu esperei mais um pouco, foi diminuindo, 10 em 10 minutos. Depois foi para 7 em 7 minutos. Aí eu levantei, porque já tava doendo demais, deu retorcer na cama. Isso já era 5h30 da manhã. Aí eu fui, falei pra minha mãe, mãe, eu tô com muita dor. E essa dor tá vindo a cada 7 em 7 minutos. A minha mãe olhou com uma cara desconfiada, falando assim, você não tá me enganando não, né? Porque o médico já falou que não vai nascer agora, não adianta você fingir que tá com dor. Nisso, ela tava falando, eu agarrei, assim, a quina da mesa, assim, que eu tava sentada na cozinha, agarrei forte, e me espremi, assim. Nisso, a minha mãe falou, não, é verdade mesmo. Pegou o celular correndo e ligou pra minha outra tia, a Renata, que inclusive é madrinha da Maria Laura. E como ela tinha carro, na época ela era uma das únicas que tinha carro pra me levar, aí minha tia veio. Minha tia falou, não, vamos levar ela sim. A gente foi.
Montei no carro e naquilo lá eu ia sentindo dor, e aí lá tinha um pedágio, eu parava no pedágio assim, eu ficava, pelo amor de Deus, vai logo, vai logo. Naquilo eu espremia assim, pegava a mão da minha mãe assim, apertava. Cheguei lá no hospital, na hora que eu desci do carro, só senti aquele líquido assim escorrendo, já tinha estourado a bolsa. Saíram correndo, apanharam eu lá na cadeira de rodas, saíram correndo lá, o médico fez o toque. Esse é um negócio que dói, é quando você tá com contração ou a bolsa estoura e eles vão te fazer um toque. Parece que eles querem arrancar o neném assim, à força, assim, porque eu nunca vi daquele jeito, dói demais. Aí ele fez o toque e falou, nossa, você já tá com 7 centímetros de dilatação. Vamos correr pra sala de parto. Isso, a sogra da minha mãe chegou. Ele falou, não, ela não vai fazer parto normal. Não vai, porque eu já conversei com o médico. O médico falou que ela tem que fazer cesárea porque é de emergência. Aí o médico que tava lá falou, não, mas ela já tá com 7 centímetros de dilatação. Minha sogra brava. Começou a discutir lá no médico, no hospital, a minha mãe no meio. E eu lá com dor naquela cadeira de roda, eu só queria que acabasse logo. Nisso, a minha sogra pegou e ligou pro médico que ela tinha conversado. O médico falou, não, eu tô indo pra ir agora, não deixa ela entrar na sala de parto. Aí tá, minha sogra ficou lá discutindo com os enfermeiros, lá com o médico que queria fazer o meu parto normal e tudo. Aí ele chegou, ele falou que ia fazer o parto. Nisso eu tava lá contando as horas, morrendo de medo. Aí me trocaram, tudo. Aí subi pra sala de parto cesárea. Eu tava morrendo de medo, tinha uma enfermeira lá que eu lembro até hoje, ela era muito boazinha, ela sempre tava lá ali comigo, sabe, me falando pra ter calma, que ia ficar tudo bem e tal. Aí na hora de aplicar a injeção aqui nas minhas costas, eu fiquei com muito medo. Aí ela falou, se quiser, você pode se apoiar em mim. Eu abracei ela assim, apoiava assim, morrendo de medo. E ela foi muito boa pra mim nessa hora, porque na época ninguém podia entrar na sala de cesárea minha. Eu fiquei muito medo. E o pai da Maria Laura tava do outro lado do estado trabalhando. Então eu só tinha minha mãe ali no momento, e no dia eles não deixaram ninguém entrar comigo na sala. E eu fiquei lá, essa enfermeira foi a que mais me ajudou, porque era a mesma coisa de estar minha mãe ali, me acalmando, me falando que ia ficar tudo bem e tal. Daí ele deu a injeção, acabou. Na hora que deu aquela anestesia eu falei, oh, glória a Deus, porque eu não senti mais nada depois. Parece que eu, sabe, em questão de 1 minuto para outro, nem parecia que eu tava sentindo dor. Aí eu deitei lá, morrendo de medo, olhava aquela luz enorme que tinha lá em cima, assim, ó. Dava pra ver, assim, meio borrada, assim, a parte que ele ia cortando, assim. Aí eu fechei o olho, olhei pro outro lado, assim, porque eu não queria ver. E a enfermeira sempre do meu lado, ali, mesmo na hora que tava fazendo parto, ela sempre do meu lado, passando a mão na minha cabeça, me acalmando. É uma criança, né, gente? 13 anos, imagina, 13 anos passar por tudo isso. Na hora que ela nasceu, eu escutei o chorinho dela. Pensou num chorinho lindo. Sabe, parecia que tudo aqueles problemas que eu tive na gravidez inteira, com o pai dela, aquelas pessoas me julgando, aquela coisa de eu não estar aceitando a minha gravidez pela minha idade, sabe? Tudo sumiu. É a mesma coisa de você estar num lugar preto e branco e do nada saiu colorido assim, ó. Sumiu. A hora que eu vi o rostinho dela, gente, foi uma emoção tão forte. Vi aquela menina, coisa mais linda. Cabelinho pretinho, só tinha cabelo, só parecia um ratinho assim, ó. Bem pequenininha, magrinha, cabeluda. Nossa, foi muito emocionante aquele dia. E até hoje, eu acho que ela foi uma das melhores coisas que aconteceu na minha vida. Porque em tão pouca idade que eu tinha, eu nem imaginava o tamanho do amor que ela ia ter por mim e que eu poderia ter por alguém. Sabe, tudo sumiu, todos os problemas até hoje. E ela é uma menina fantástica. Ela quer ajudar todas as pessoas. Ela quer sempre me ajudar. Agora com o irmãozinho dela, ela é uma das pessoas que mais me ajuda. Tem paciência, sabe? Ela é um anjo na minha vida, um anjo. E realmente tudo isso que eu passei, se não fosse ela, eu acho que eu não tinha conseguido. Porque tudo isso que eu passei foi por ela. Tudo isso, todo esse sofrimento, essa angústia, essas pessoas, sabe, me julgando, esses problemas que eu tive com o pai dela, foi nenhum problema depois que ela nasceu. Aí ela nasceu, voltando no assunto agora, né, gente? Aí ela nasceu
Eles levaram ela pra dar banho e eu fiquei lá. E sabe, eu ficava, eles prendem a mão da gente assim, fica tipo assim. Eu comecei a ficar numa angústia, porque já tirou já o neném de mim, porque eu não podia sair daquela mesa, porque tava demorando tanto, um vazio assim por dentro. E lá costurando e demorando, e demorando, e demorando, e eu lá louca pra sair. Eu acho que se eu não tivesse como preso, eu acho que tava uma louca, que eu tava meio anestesiada, meio zonza a cabeça, então eu não tava batendo bem das ideias. E eu com aquelas mãos presas assim, eu morrendo de medo, tentando mexer meu pé, eu não conseguia. Eu falei, meu Deus do céu, o que aconteceu mesmo? Depois que pegaram ela, levaram ela de mim, foi um sofrimento, porque eu não sabia mais o que fazer. Eu queria sair daquela mesa de qualquer jeito. Eles me levaram numa sala, tipo um corredorzinho, onde tinha um monte de outras pessoas na maca. E deixou eu lá, simplesmente deixou eu lá, não me falaram nada, nada. Aí depois de uns 20 minutos eu lá sem saber o que fazer, sem poder mexer o corpo, só mexendo a cabeça, olhando para um lado, olhando para o outro, só tinha outras pessoas que saíram de cirurgia lá. Aí aquela enfermeira que eu falei pra vocês veio, viu que eu tava apavorada e falou, olha, vai ficar tudo bem, a sua filha já tomou banho, ela já tá no quarto, trocadinha, cheirosinha, tá com a sua mãe. Aí nisso eu fiquei um pouco mais aliviada, né? Fiquei lá e ela falou, você só vai ficar aqui até a anestesia passar, porque se levar você lá, você não vai poder pegar sua filha, não vai poder dar mamar certinho, porque você não tá conseguindo se mexer. Então, na hora que você começar a mexer o pé, você vê que tá mexendo, você chama, que a gente leva você no quarto, que daí a anestesia já vai estar passando. Aí, na hora que eu comecei a mexer o dedão, só mexer a pontinha do dedão, eu já gritei a enfermeira. A enfermeira veio, falou, ó, tá bom, a sua anestesia tá passando, a gente vai levar você lá. Aí eu fui, na hora que eu cheguei lá, eu tava louca pra ver minha filha, eu queria ver minha filha, eu queria. Aí ela tava lá enroladinha no bercinho dela, tava quietinha. Pensa uma menina que nunca deu trabalho, gente. Ela, sabe, até pra dar banho nela, na maternidade, em casa, tirava a roupa dela, deixava ela pelada, não acordava, gente. Ela só dormia, era muito calma. Em vista do que eu passei na minha gravidez inteira, e ela veio toda calma, toda plena. Muito perfeita demais, e até hoje ela é assim. Aí a hora que ela chegou, que eu peguei no colo, sinceramente, eu esqueci de tudo. Eu esqueci até o fato de eu não estar aceitando ela dentro da minha barriga e fiquei muito arrependida por isso. Aí, né, acabar com a emoção. Pra quem não sabe, eu vou falar aqui agora. O pai da Maria Laura, ele é moreno, bem moreno. E a Maria Laura nasceu branquela, com cabelo preto, parecia uma branca de neve. Só que ela era a cara dele, não tinha como negar até hoje, ela é a cara dele. Ele chegou assim de viagem, não quis pegar ela, eu já tava estranhando, né? Assim, ela tava na cama, deitada ali, na cama comigo. Aí eu levantei pra ir no banheiro, ponhei ela em cima da cama, falei pra ele olhar. Ele não quis pegar, ficou lá olhando ela, tá, passando a mão no cabelo dela, porque ele também não é um moço, né? Aí depois que eu voltei do banheiro, ele olhou pra mim e falou assim, eu tô achando que essa menina aí não é minha, não. Quem que é? Menina, pensa uma mulher que ficou um bicho lá dentro. Porque eu acabei de fazer uma cesárea, tava tudo inchada. Eu falei assim, se você não tá achando que é tua, então você pede o DNA. DNA, porque eu não ia falar que era sua se não fosse. Minha mãe também já ficou brava, já começou a discutir. Aí minha mãe já veio, já cortou, já se falou, vamos parar vocês dois. E já meteu o fumo nele também, falou, se você tá achando que não é sua, você faz o DNA. Aí, nessa discussão, ele pegou e ficou lá um pouco, só que como a maternidade não podia ter mais de 2 acompanhantes, e lá, como era maternidade, só podia a mulher ficar lá comigo à noite. Então minha mãe ficou e ele voltou embora. Aí ele voltou embora falando que ia arrumar as coisas lá em casa, porque não tinha nada arrumado, nem o berço da neném estava arrumado. Aí ele arrumou tudo, e eu, depois que eu recebi alta, eu veio embora, a gente conversou e se entendeu de novo. E foi isso, gente, minha gravidez aos 13 anos foi exatamente assim. Foi muito turbulenta, foi muito problemática, porque realmente é muito complicado quem engravida cedo demais, não só pelo fato da gente não ter estrutura, mas como pelo fato, querendo ou não, vai precisar de ajuda, porque a gente é uma criança aos 13 anos, 14, 15, que seja. É uma criança, aos 13 anos nem uma casa própria eu tinha para oferecer minha filha, não tinha um serviço fixo para sustentar ela, então exatamente, mais uma vez, é por causa disso que muitas vezes eu pensava muito bem em largar o pai dela, pelo fato de eu não ter estrutura. Então, engravidar na adolescência, muitas vezes é isso. A gente acaba
tendo que fazer algum sacrifício pra gente poder sustentar nossa filha, porque hoje em dia no mundo tá muito difícil até para arrumar um emprego, até quem é 20, 30 anos, quem dirá uma criança de 13 anos e grávida ainda. Eu morria de medo de não conseguir sustentar ela. Então, o que me ajudava bastante era a minha mãe, porque o pai da Maria Laura nunca estava em casa também, ele sempre estava trabalhando. Então, a minha mãe foi um anjo na minha vida, porque é ela que me ajudou com a Maria Laura até pelo menos os 3 anos de idade dela. E foi isso, gente. A Maria Laura, olha, Maria Laura é a criança mais perfeita que tem, porque todos os problemas que eu tinha, ela sempre chegava com aquele rostinho, aquele cheirinho, aquela vozinha macia. Ela sempre dava um jeito em todos os meus problemas, sempre me ajudou em tudo. Nunca foi uma criança sem educação. Ela tem uma educação. Muitos ficam espantados de ver uma criança desse jeito hoje em dia, porque ela é uma criança muito educada. Esse tempo todo ela é a razão de eu ter chegado até aqui por ela. A melhor recompensa que tem é ver um filho com saúde e um filho como a Maria Laura. Então, gente, é isso. Eu espero que vocês gostem. Se inscreva aí, dá um like, né? E se vocês gostarem desse vídeo, eu trago o relato do Brian. Ele nasceu agora, faz 11 meses, ele nasceu. Aí eu trago o relato dele pra vocês também. Se vocês gostaram do vídeo da Maria Laura, eu trago dele também. E se inscreve aí no canal, gente. E espero que vocês gostem. Beijinhos!